Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui pelo Hangouts Meets no dia 6 de abril, às 19 horas, para tratar com meus queridos alunos do quinto período de Direito sobre uma matéria que envolve a nossa disciplina Processo Civil 2. Hoje, especialmente, vamos abordar e fazer as análises necessárias, verificando o que é falado na doutrina, na jurisprudência e também na própria letra da lei, sobre a arguição de impedimento e de suspeição, tá bom? Hoje, então, já comunico a todos que estou gravando essa aula para posteriormente ser disponibilizado no meu canal do YouTube e também disponibilizado como estudo dirigido lá no Pincel Atômico da ProMinas, para possibilitar quem não teve a oportunidade, por qualquer que seja, de estar ao vivo aqui nessa caminhada, para conseguir ter acesso ao conteúdo e continuar no que diz respeito à nossa caminhada no Processo Civil 2, tá bom? Agradeço a todos que estão presentes aqui. E agora vamos começar a nossa caminhada verdadeiramente abordando o que a letra da lei, a doutrina e a jurisprudência têm nos falado, têm nos comentado sobre a questão que envolve impedimento e suspeição. Primeiro detalhe, onde que está isso na lei? Está lá no CPC, entre os artigos 144 e 148, lá do CPC de 2015. Estou colocando aí no chat para os senhores só o número dos artigos, para os senhores não se preocuparem de ter que anotar correndo. Mas já falo que está lá para a gente essa matéria que nós vamos abordar hoje, lá no Código de Processo Civil, entre os artigos 144 e 148 da letra da lei, tá bom? Antes de a gente começar a nossa caminhada, eu primeiro quero saber dos senhores. Os senhores já ouviram falar do princípio do juiz natural? Sim ou não? Me dá um joinha aí, ou falem pelo microfone, ou vocês já tiveram contato, já sabem, ou já ouviram falar do princípio do juiz natural? Estou vendo aqui a Fernanda, a Maria Fernanda, a Verônica, falando que sim. Maravilha, Antônio, sim, José, sim, Renata, é isso aí. Maravilha, então, vamos lá. Todos vocês, então, em algum momento já ouviram falar do juiz natural. O que é esse juiz natural? É um princípio que vem garantir a existência de um juiz para analisar o caso concreto. No nosso caso específico, nós temos uma atenção ao juiz natural, especialmente preocupando com duas questões, dois atributos que são necessários de um juiz. O primeiro atributo é a independência, o segundo atributo é a imparcialidade. Então, falar que o juiz ele é independente, falar que o juiz ele tem essa independência e a imparcialidade, são atributos necessários para que, posteriormente, a minha busca ao Poder Judiciário, a minha resposta dele seja uma resposta minimamente justa. É tanto que, se nós formos vislumbrar o artigo 10º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que elenca os 30 mínimos direitos humanos que todo ser humano possui, lá no artigo 10º da Declaração Universal, fala para a gente que todos têm direito de ter suas causas julgadas por um tribunal independente e imparcial, e que o julgamento seja público e de forma equitativa. Então, essa questão da imparcialidade é algo muito importante, é algo muito relevante no que diz respeito à questão da atuação de um juiz ou de um auxiliar da justiça no que diz respeito a um processo, tá bom? Então, a imparcialidade é algo possível, é algo que se busca um juiz imparcial, um juiz independente. Se tivermos algo diferente disso, podemos eventualmente fazer questionamentos sobre aquela parcialidade, aquela situação que você tenha dúvida sobre a atuação de um juiz ou de um auxiliar da justiça. E nesse caso surge para a gente hoje a nossa matéria, o impedimento e a suspeição. Porque a parcialidade de um juiz dentro de um processo, de um juiz ou de um auxiliar da justiça dentro de um processo, ela vai ser verificada através das situações de impedimento
e das situações de suspeição. E aqui nós vamos utilizar para requerer, para questionar essa questão que envolve a parcialidade do juiz ou auxiliar, a exceção ou arguição de impedimento e ou suspeição. Tá bom? Então, esses dois mecanismos, impedimento e suspeição, como estão estabelecidos lá no CPC, eles objetivam que a parte que entende que aquele juiz ou que aquele auxiliar da justiça, ele não é imparcial, que ela possa buscar mecanismos para fazer a alteração daquele que vai julgar a causa ou daquele auxiliar que vai atuar no processo, tá bom? Primeira grande observação que quem estiver anotando, eu quero que tenha uma atenção, coloca um asterisco. A arguição de impedimento ou de suspeição, nenhuma delas extingue o processo. Então, coloca primeiro essa grande observação. A arguição de impedimento ou a arguição da suspeição, elas não visam, elas não objetivam extinguir um processo, somente quer se questionar a atuação de um juiz ou mesmo de um auxiliar da justiça, devendo-se encaminhar aquele processo para alguém que tenha imparcialidade para analisar o caso. Tá bom? Então, o grande objetivo, tanto do impedimento ou suspeição, é discutir o juízo ou o juiz, ou auxiliar da justiça. Não é extinguir o processo. É tanto que quando é julgado procedente, o que acontece é se encaminhar aquele processo com juiz competente e imparcial. Tá bom? Mas isso mais à frente a gente vai ver. Vamos começar a nossa caminhada, batendo um papo mais aprofundado sobre a lei, colocando aí para os senhores uma importante ponderação. Do artigo 144. Artigo 144 do Código de Processo Civil, ele fala para a gente, ele elenca para a gente, ele enumera para a gente as situações que o legislador entendeu serem situações de impedimento. Primeira grande observação. O impedimento, ele é mais pesado do que a suspeição. O impedimento, ele tem um peso maior. É tanto que, como vamos reforçar mais à frente, o impedimento, ele pode ser feito a qualquer momento. Inclusive, uma situação de impedimento, quando descoberta, acarreta, inclusive, a possibilidade daquele que se sente lesado, daquele que se sentiu incomodado, prejudicado por conta daquela atuação parcial de um juiz, de de questionar, inclusive, a decisão, tá bom? Um detalhe, meus amigos, aqui, só para vocês ficarem sabendo, eu estou conversando aqui para quem está tendo acesso ao pincel atômico, mas também estou conversando aqui para quem tem acesso ao Meet, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês vão me avisando aqui. Pessoal, um detalhe importante. O impedimento, ele é mais grave, ele é mais pesado do que, verdadeiramente, nós temos a letra a questão que protege ou que envolve a suspeição, tá bom? Então, no que diz respeito ao impedimento, ele tem essa gravidade maior estabelecida pela lei, tá bom? Vamos lá, então, vamos conversar e tratar dos 9 incisos que estão abordando, que estão falando ou pormenorizando tudo que diz respeito ao impedimento que é previsto de forma expressa na lei, tá bom? Vamos lá conversar, então, uma questão importante. Quando eu falei com os senhores do impedimento, algo muito importante é que se você notar que houve aquela situação, quando se tem já a resposta do Poder Judiciário, você nota que houve sim uma atuação estatal viciada em respeito ao artigo 966, inciso 3, lá do CPC, a parte que se sentiu prejudicada quando há um impedimento, ela pode, inclusive, iniciar uma ação rescisória, dada a gravidade, dada a seriedade da situação, tá bom? Meus amigos, então, no que diz respeito ao impedimento, já consegui entender que ele é bem pesado
e pode ocasionar, inclusive, ação rescisória, caso se descubra posteriormente aquela situação. Tá bom? Maravilha, então. Vamos começar pelo primeiro inciso que está lá para a gente como situação de impedimento, lá no 144. Considera-se impedido para o julgamento, o juiz ou auxiliar da justiça, que tiver intervido como mandatário de parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou mesmo prestou depoimento como testemunha. Se o juiz se enquadrar em qualquer uma dessas situações, o que acontece, meus amigos? Ele não é considerado para a lei um juiz parcial. Então, quando eu tenho a situação elencada no inciso 1º, ou seja, quando o juiz já tiver atuado no processo como mandatário de alguma das partes, ou tiver sido perito no processo, ou tiver atuado como Ministério Público no processo, ou mesmo tiver dado um depoimento como testemunha naquele processo, aquele juiz ele é impedido de julgar o caso. Não só o juiz, como qualquer outro auxiliar. Mas vamos falar aqui especialmente do juiz de direito, tá bom? Então, o juiz que já tiver exercido função como mandatário da parte, que é mandatário da parte, tiver sido advogado, por exemplo, do autor ou do réu do processo, tiver sido perito, tiver feito uma perícia naquele processo específico, era membro do Ministério Público e atuou como promotor naquele processo, depois virou juiz. Ele também não pode atuar aqui. E também quando ele tiver deposto, feito um depoimento como testemunho. Tranquilo? Então, nessa situação, caso ocorra, o juiz não poderá decidir um processo ou atuar no processo por ele ser impedido. Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar nossa caminhada para ver tudo. Segunda situação expressa como algo vedado a atuação do juiz, ou seja, situação que deixa claro que caso venha a ocorrer, o juiz ele é impedido para realizar o julgamento daquele processo. Que situação é essa, Eduardo? Pelo amor de Deus, já está aí no chat para os senhores. Quando o juiz tiver conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando o juiz já tiver tido contato com o processo em outro grau de jurisdição e já tiver dado alguma decisão naquele processo. Vamos lá, então. Que situação seria essa? Vamos imaginar que Eduardo, aqui o professor que vos fala, ele é juiz de uma vara da comarca civil de Montes Claros. E aí, por conta da minha atuação, eu consigo subir na minha carreira, consigo virar desembargador, tranquilo? Por merecimento, olha que maravilha. Virei desembargador. Lá na frente, quando eu já sou desembargador, na hora que chega na minha mão, eu sou relator de um processo, de um recurso, por exemplo, de apelação, na hora que eu vou verificar, é um processo que eu, Eduardo Ferreira, quando ainda era juiz em primeira instância, tive contato e dei decisão. Nessa situação, eu não posso analisar aquele recurso. O juiz, o desembargador, o ministro, qualquer que seja, ele é proibido de realizar a atuação. Por quê? Por ter mecanismos ou ter situação que gera questionamento sobre a parcialidade da atuação do juiz. Uma vez que se ele já teve contato em algum momento com o processo, que ele já decidiu alguma questão dentro de um processo, pressupõe-se que ele já teve uma análise prévia e já criou juízo de valor sobre aquela situação, o que gera, sim, questionamento se aquele juiz, se aquele ministro, se aquele desembargador, ele é ou não imparcial. Isso é uma observação. Tudo que estamos tratando aqui no que diz respeito à parcialidade ou imparcialidade do juiz ou de auxiliar da justiça, é algo importante, porque ela analisa e verifica questões que vão gerar análise de validade do processo. É tão sério que eu já falei com os senhores, em respeito ao 966, inciso 3º do CPC, pode-se inclusive questionar através de ação rescisória uma decisão feita pelo Poder Judiciário quando o juiz é impedido. Tranquilo?
Estamos conseguindo entender até agora, meus amigos? Sim ou não? Dá um joinha aí que eu quero saber. Até agora nós vimos duas questões somente, mas que são questões em que geram impedimento daquele juiz ao analisar o processo, tá bom? Falaram que sim. Vamos começar continuar, na verdade, nossa caminhada, falando aí o que está no chat para os senhores, que é o terceiro inciso do artigo 144 lá do CPC. Fala também que há uma situação de impedimento da atuação do juiz quando? Quando o quê, meus amigos? Quando acontece o quê? Quando o juiz tiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público. Quando tiver nele postulando, quando estiver atuando como defensor, como advogado, como membro do Ministério Público, o cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até, anotem aí, o terceiro grau. Tranquilo? Até o terceiro grau. Tranquilo? Colocaram aí essa observação, né? Então, quando, dentro de um processo, o defensor público, o Ministério Público ou advogado de alguma das partes é cônjuge ou companheiro, esposa, esposa, companheiro ou companheiro, ou parente na linha reta ou colateral até o terceiro grau, seria o quê? Filho, neto, pai, avô, irmão, irmão, tio e sobrinho. Esses níveis de parentesco, eles ocasionam o impedimento da atuação do juiz. Então, por exemplo, eu sou advogado. Se meu pai fosse, por exemplo, juiz, em um processo em que eu sou o advogado de alguma das partes, o meu pai seria impedido de atuar como juiz, por conta do inciso 3º do artigo 144. Tranquilo? Só que esse inciso 3º gera polêmicas. E aí eu coloco para os senhores algumas ponderações que o próprio artigo 144 faz, mas nos seus parágrafos. Primeiro, parágrafo 1º, fala para a gente o quê? Que na hipótese desse inciso 3º da lei, quando existe atuação de defensor, de advogado ou de membro do Ministério Público que ocasiona o impedimento do juiz, tem que ocorrer aquela situação, a hipótese do inciso 3º, antes mesmo da atividade do juiz. Se o juiz entra depois e você já está na caminhada, teoricamente poderia se ter discussões, tá bom? Sobre a questão que envolve o impedimento daquele juiz, tá bom? E além do parágrafo 1º do CPC, lá no artigo 144, também no parágrafo 3º, como coloca aí para os senhores agora no chat, se faz uma ponderação sobre esse impedimento do inciso 3º da lei. E lá fala para a gente o quê? Que se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Vamos dar um exemplo de que seria isso. Meus amigos, vamos imaginar que eu sou advogado de um determinado cliente. E aí, eu sei que, por exemplo, dentro de um processo, cai como juiz o meu pai. Imagine que meu pai é juiz. Não é, só estou dando um exemplo hipotético. Imaginem que ele é juiz. E aí, querendo que o processo seja julgado para ele, o que eu combino com o cliente? Uma coisa simples. Ele vai contratar a minha sócia e minha outra sócia. Só que na procuração não estarei lá. Entendem? Conseguiu entender isso? E aí? Eu não estou atuando no processo. Concordam comigo? Quando eu não tenho poderes, eu não estou atuando. Eu tenho minha sociedade de advogados registrada, tenho minhas duas sócias. E aí imaginem que só passa poderes para as duas, não passa para mim porque existe, por exemplo, o meu pai, juiz, que vai analisar a causa e eu estou querendo que ele analise. Aí eu não coloco meu nome na procuração. O parágrafo 3º fala para a gente o quê, meus amigos? Sem brincadeirinha.
se tiver dado poderes para o escritório em que um daqueles proibidos no inciso terceiro atue, mesmo que ele não tiver intervindo diretamente no processo, será uma situação de impedimento do juiz. Nesse caso, então, por exemplo, eu sou parente de segundo grau do meu pai. E aí, na linha reta. E aí o que acontece? Nesse caso, mesmo que eu não esteja atuando diretamente no processo, mas que foi dado poder para o meu escritório, onde eu sou sócio, nesta situação, existirá sim o impedimento do juiz para atuar. Tranquilo? Então, o inciso terceiro, eu quero colocar um asterisco, porque além de ter lá como impedimento, o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro ainda faz ponderações que a gente deve analisar. Tá bom? Maravilha, então. Conseguimos acompanhar até agora, meus amigos? Ou ficou com alguma dúvida? Repete aí, meu amigo, eu não ouvi. No artigo anterior, no caso do defensor público, No caso do defensor público, o que tem? o defensor público atuado antes de processo, Juliano, me faz um favor, escreve para mim a dúvida que o microfone está cortando. Escreve a dúvida no chat que aí eu paro, olho e a gente responde. Pode ser? Porque cortou muito, eu só ouvi defensor público, não ouvi o restante. Aí você manda aqui para mim no chat escrito e a gente conversa, tá bom? Mas, meus amigos, então tem que ter uma atenção especial nessa questão que envolve o inciso terceiro, tá bom? Juliano falou aqui, o artigo anterior. Parágrafo primeiro ou inciso? Quando o Juliano escrever aqui, eu paro e analiso, tá bom? Enquanto isso, nós vamos caminhando. Além desse inciso terceiro do CPC, que coloca como impedimento essa atuação de juiz que tem num processo em que tenha defensor, Ministério Público ou advogado que seja parente dele até o terceiro grau na linha reta ou colateral, ou seja, cônjuge ou companheiro, a gente aqui, nós agora vamos continuar a nossa caminhada. Mas antes aqui o Juliano falou, no parágrafo primeiro. No parágrafo primeiro que fala que na hipótese do inciso terceiro, o impedimento só se verifica quando o defensor, o advogado ou membro do Ministério já integrava o processo antes do início da atividade juridicante do juiz. O que quer dizer isso? Se o juiz tiver mudado de comarca, por exemplo, e tenha vindo para atuar no processo posteriormente, onde eu já sou advogado, já é uma situação em que ele é impedido, porque eu sou advogado, eu já estou naquele processo. E aí, por que isso é importante? Se eu já sou advogado, se eu já sou defensor, eu venho antes, já estou atuando no processo, eventualmente, se, por exemplo, meu familiar, até o terceiro grau, ele é transferido e vira o juiz daquele processo, ele é impedido. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que, depois que um juiz vem, tenta fazer o impedimento acontecer. Isso daqui a pouco nós vamos aprofundar e eu falo mais detalhadamente para vocês. E aí eu vou tirar, acredito que tirarei mais claramente essa dúvida sua agora. Viu, Juliano? Daqui um pouquinho, quando a gente vai falando do parágrafo 2º do artigo 144, a gente vai detalhar isso, tá bom? Maravilha. Perfeito. Seguindo nossa caminhada ainda no 144, já mandei para os senhores aí o inciso 4º, que também coloca uma situação de impedimento. E ela coloca como uma situação em que o juiz não vai poder atuar no processo quando? Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Meus amigos, se ele é parte, só de ter advogado, promotor, defensor, ele já não pode, mais ainda ele como parte, ou a esposa dele como parte, ou parente consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Uma observação. Cuidado com esse terceiro grau. Já vi cair em prova de concurso. Segundo grau, quarto grau. Aqui não. Para impedimento é até o terceiro grau. Então, se vier falando, por exemplo, que o juiz é primo do advogado, que o juiz é primo da parte, impedimento não será. Poderá ser suspeição. Impedimento não. Tá bom? No inciso 4 é algo mais claro. Se ele é parte, se o familiar dele é parte, por óbvio que ele não vai poder ser o juiz do processo,
porque claramente está se questionando, se gera dúvida, se suscita dúvida, por óbvio, sobre a parcialidade na atuação daquele juiz, tá bom? Vamos dar exemplo. Tem lá minha mãe. Como é que eu vou julgar contra minha mãe uma situação? Poderia gerar, com certeza, questionamento sobre eventual decisão que eu viesse a dar dentro do processo, tá bom? Então, nessa situação, o juiz ele é impedido, ele não tem possibilidade de atuar, de realizar a prestação jurisdicional sem que, por óbvio, se questione a conduta dele, tranquilo? Para evitar isso, o juiz, lá no artigo 144, já deixa claro que ele é impedido para atuação, tá bom? Maravilha, então. Meus amigos, nessa situação específica, mais uma vez repito, tenham cuidado com o grau de parentesco, que vai até o terceiro grau, coloca um asterisco, porque isso é importante, principalmente para quem objetiva tentar concursos públicos, tá bom? Então, nessa situação, que é mais clara, ele é impedido de atuar. Seguindo no 144, vem o quinto inciso, que fala outra situação em que deixa claro que o juiz é impedido de atuar, de realizar atuação como juiz. Que situação é essa? Quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração da pessoa jurídica parte no processo. Meus amigos, se ele é sócio, ou membro de direção, ou é membro de administração, ou mesmo é empregado de qualquer das partes, empregado não, é empregador de qualquer das partes, por óbvio que não tem possibilidade dele ser juiz dentro daquele processo, tá bom? Uma ponderação que quero fazer com os senhores, que é entendimento dos tribunais. Quando ele é acionista de uma empresa, por exemplo, de uma sociedade anônima, que tem na Bolsa de Valores cotado as suas cotas em que as pessoas investem lá, a jurisprudência tem aceitado a possibilidade do juiz atuar no processo. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa. A Petrobras. Imagina que o juiz tem uma ação na Petrobras. A jurisprudência tem entendido que, como é só um acionista, ele não tem cargo de chefia, ele não é sócio com a administração, ele, teoricamente, não seria impedido de julgar. Isso é uma discussão jurisprudencial, isso é uma análise jurisprudencial, tranquilo? Mas é algo que é importante ponderarmos. Tudo bem? Até agora já foram 6. Consegui me entender? Sim ou não? 6 não, perdão, foram 5. Nós paramos no quinto inciso. Falei 6, mas na verdade até agora nós fomos até o quinto. No sexto, tem uma outra possibilidade de impedimento também que, por óbvio, gera questionamentos à atuação. Quando o juiz for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Se ele é empregador, não tem discussão, tem um vínculo com a parte. Ou então, se ele é herdeiro ou mesmo donatário, vai receber uma doação de uma parte. Meus amigos, se você é herdeiro, por exemplo, eu sou o juiz de um inventário, eu sou herdeiro do inventário, calma aí, e a imparcialidade? Vocês entendem que isso, por óbvio, que ocasionaria discussão sobre a retidão, a conduta daquele juiz no processo? Por isso que está aí no inciso 6º como uma situação clara de impedimento, tá bom? Quando ele é herdeiro presuntivo, ou donatário, ou empregador de qualquer das partes, por óbvio, o juiz também é considerado impedido pela lei, tá bom? Maravilha! Agora tem uma peculiaridade que não tinha no Código de Processo Civil de 73, mas aqui, de forma interessantíssima, colocou para a gente uma outra situação de impedimento. Inciso 7º, o que é? Anotem aí, a doutrina chama de juiz-professor, tá bom? Juiz-professor. Só para os senhores saberem, lá na Constituição Federal, das normas iniciais que tratam sobre a magistratura, já deixa claro que o juiz pode ter um cargo de professor, somente um em uma instituição. O que o inciso 7º colocou como situação de impedimento? Aquele juiz
que é professor de julgar um processo em que uma das partes é a faculdade em que ele dá aula. Ah, meus amigos, por quê? Questionamento sobre imparcialidade, porque o impedimento e a suspeição também, mas eles objetivam questionar o quê? Que aquele juiz que está indo analisar o processo, ele não é imparcial, e por isso ele vai poder ser tendencioso para uma das partes, o que não ocasionaria um processo com julgamento justo, o que não é permitido. Nessa situação, essa inovação que trouxe o CPC, interessante, em que o juiz não mais poderá atuar em um processo de faculdade ou instituição de ensino em que dê aula, porque pode ser também um cursinho ou qualquer outro local, ele não pode julgar um processo em que tenha como parte o autor ou réu a instituição de ensino em que tenha relação como empregado ou que tenha um contrato de prestação de serviço. Tranquilo? Nessa situação, o juiz também é considerado impedido para Professor, e constitucionalmente do artigo 144, temos o inciso 8º. Alguém quer falar, meus amigos? sou eu, Maria Fernanda. E caso seja um julgamento... Alguém quer falar? Sou eu, Maria Fernanda. E caso o réu fosse um dos alunos... O que, Maria? Está cortando a ligação, o áudio. No caso Maria Fernanda, me faz um favor, sim. Repete de novo que eu não ouvi. No caso do réu ser um aluno, aí se estenderia também? Ser um aluno dele? Por Isso. exemplo, se eu sou juiz e vocês são réus. Sim. É isso? Isso. A lei, A lei e a jurisprudência, os tribunais têm entendido que o rol do 144 é um rol taxativo. Lá não deixa claro o aluno. Pode ser que não seja uma situação de impedimento. Impedimento é algo grave. Nós vamos entender o porquê. Mas nada impede que, por exemplo, pode ser uma questão de suspeição. Está falando sobre aluno, está falando sobre a instituição, tá bom? Maravilha, então. Inciso 8º, como a gente está vendo aqui, fala outra situação que gera impedimento do juiz, quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia do cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Vamos lá. Existem, dentro dos escritórios de advocacia, os clientes que chegam lá para a gente atuar em um processo específico e aqueles clientes que nós chamamos nos escritórios clientes mensalistas. Eu, por exemplo, tenho especialmente empresas. Quando eu tenho um cliente que eu sou mensalista, por exemplo, tem ele nos deu 384 processos. Então, você começa a atuar de uma forma massiva e as pessoas acabam tendo conhecimento que o seu escritório atua para
Meus amigos, tudo bem? Estão me escutando? Sim ou não? Conseguiram ouvir? Maravilha. A gente gosta de ter emoção. E aí tá tudo sendo gravado, caiu, creio eu que foi por conta de uma instabilidade da internet da minha residência. Mas a gente já resolveu, voltamos com tudo, porque a gente gosta de viver aqui presencialmente grandes emoções. Até cair a aula a gente cai, mas volta, porque nada vai impedir a gente de ver esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Eu estava falando com os senhores da situação que também configura como impedimento colocar um cliente que já é de um escritório, mesmo que se ele tiver outro advogado de outro escritório, o inciso 8º também proíbe, coloca como situação em que ocasiona o impedimento daquele juiz, tá bom? Por fim, no que diz respeito aos impedimentos elencados no artigo 144 do CPC, coloca o inciso 9º, que está aí para os senhores na tela agora. O juiz é impedido quando ele promove uma ação contra a parte ou contra o seu advogado. Pode ser que o juiz não ajuizou a ação contra a parte, mas ele pode ter um processo contra o advogado da parte. Nessa situação, quando o juiz já tiver promovido a ação contra a parte ou contra o advogado, ele é sim impedido. Tranquilo? Conseguimos entender isso? Show de bola! Aí, agora esclarecendo e aprofundando um pouco aquela pergunta que o colega Juliano fez para a gente anteriormente, coloco para os senhores o parágrafo 2º lá do artigo 144 da lei. Fala para a gente que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Eduardo, o que quer dizer isso, pelo amor de Deus? Algo simples, prestem atenção. Está falando para a gente que as questões do impedimento, elas não podem ser forjadas. Eduardo, forjar uma questão de impedimento? Preste atenção. Por exemplo, imaginem que você tem um processo em que o juiz ele está atuando dentro do processo e você está vendo que não vai ser algo favorável a você. E aí, querendo burlar a questão do juiz natural, você faz o quê? Contrata o escritório onde o filho dele trabalha. Então, isso é uma tentativa de gerar um impedimento. Consegue entender que seria uma hipótese em que eu estou tentando burlar a lei? Nessa situação, não é permitido e não gerará impedimento se tentasse ocasionar o impedimento superveniente, o que vem depois, o que vem quando o juiz já está atuando, e aí posteriormente eu tento criar um mecanismo para ocasionar o impedimento daquele juiz.
Tranquilo? No que diz respeito ao impedimento, são questões mais claras e objetivas. Você vai procurar se em um dos 9 incisos a atuação do juiz se enquadrar, ele é impedido, não tem discussão, tem que se declarar impedimento, tá bom? Quem quer perguntar? Pode falar, Juliano. Naqueles casos, professor, aquela ação dos filmamentos, os casos do Pará, ele não seria suspeito da Pará. Você está falando quando o ministro ele tem um caso em que um familiar, a esposa dele é advogado no escritório, ele é impedido. E aí nós vamos ver o que vai ocasionar. Entende? Eu estava concluindo isso naquela questão do STF, de que o Pará... Eu não estou ouvindo muito bem, o microfone está cortando muito. Me manda no chat, Juliano, escreve para mim, por favor, que eu não estou conseguindo escutar. Viu? Mas pelo que eu entendi, você está me perguntando de um caso específico de ministro do STF que tem como uma situação em que a esposa seria advogada. É isso que eu entendi. Nesse caso, é sim uma situação clara de impedimento. A questão é, a prática é meio bagunçada, né, pessoal? A prática no Brasil é totalmente bagunçada, tá bom? Mas é sim uma situação clara de impedimento da atuação do juiz, e isso vale também para desembargadores, nós vamos ver mais à frente. Isso estaria onde, Eduardo? Estaria no artigo 144, inciso 3º do CPC, tá bom? Mas é uma pergunta interessante, até por questão prática, que já tivemos notícia nas reportagens do Brasil como um todo, tá bom? No artigo 144, nós temos as causas de impedimento. No artigo 145, nós temos a de suspeição, tá bom? Então, 144 fala para a gente as questões de impedimento e no 145 a suspeição. Impedimento na lei são quantas situações, pessoal? 9 expressamente previstas. Tranquilo? Já no que diz respeito à suspeição, quantas são? 4 estabelecidas por lei. Tranquilo? Então, as situações de impedimento são maiores no que diz respeito à quantidade. Em relação à questão da objetividade, é mais fácil de se entender. Porque a suspeição, ela não é uma falha total. É tanto que nos casos de suspeição, se a parte não questionar, não vai mais poder questionar. Vai ter precluído aquela possibilidade de questionamento. O impedimento não. A qualquer momento pode ser questionado. Primeira situação de suspeição estabelecida lá no artigo 145 do CPC. Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Meus amigos, aqui entra, é um inciso muito aberto. Amigo íntimo, inimigo, não é tão claro como as questões de impedimento. Concordam comigo? Impedimento é claro. Advogado, esposa do juiz. Não pode, não tem discussão. Aqui se dá um leque para fundamentação, tá bom? Primeiro inciso, então, se o juiz é amigo íntimo ou inimigo, ele não é impedido, ele é suspeito, tá bom? Então, existe a diferença entre impedimento e suspeição. As duas situações discutem a parcialidade do juiz. O impedimento é uma questão mais grave, ela pode ser alegada a qualquer momento, e a não análise daquele impedimento pode, inclusive, em respeito ao artigo 966, inciso 3º do CPC, dar a possibilidade para a parte buscar uma ação rescisória. Já no caso das suspeições, não. Se a parte tem conhecimento e não manifesta, preclui, ela não pode mais questionar aquele ponto. Tranquilo? Primeira situação, um pouco aberta? Sim, mas é uma situação que pode ser questionada. Ah, ele é amigo. Aí pode entrar um primo. Ah, primo não é até 3º grau, não é impedimento. Mas primo pode ser amigo íntimo. E sendo amigo íntimo, pode ser sim uma questão de suspeição. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tranquilo? Segundo inciso que está lá no 145,
quando o juiz receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa. Meu Deus do céu. Na verdade, ele não pode fazer isso, até sob pena dele correr o risco de cometer o crime de corrupção. Mas se ele tiver recebido algum presente de alguma das partes, ou tiver aconselhado alguma das partes sobre o objeto daquele processo, por óbvio, ele não tem imparcialidade. Ele é suspeito, posso sim questionar isso, objetivando retirar daquele juiz e encaminhar para um juiz que tenha, sim, imparcialidade. Tá bom? Juliano falou, quem define nesse caso se a suspeição se confirma ou não? Daqui a pouquinho a gente fala, meu amigo. Vamos primeiro ver os casos e aí eu vou falar posteriormente dos procedimentos, tá bom? Então, segundo caso, se o juiz tiver recebido algum presente, algum benefício, ou tiver dado conselho sobre o processo, por óbvio, ele também não pode atuar. É a segunda situação prevista no CPC, que ocasionaria a suspeição daquele juiz. Terceiro inciso, está aí para os senhores no chat. Quando qualquer das partes for sua credora ou for sua devedora, ou do seu cônjuge, do companheiro, dos parentes até o terceiro grau. Se você tem crédito a receber daquela parte, se você deve aquela parte, ou a sua esposa ou seu parente até o terceiro grau deve ou é credor, por óbvio também, meus amigos, que aquela questão vai sim gerar questionamento sobre a atuação do juiz. E nesta situação, é sim uma hipótese de suspeição do magistrado. Não só ela, como também o quarto inciso do artigo 145, quando fala que o juiz tiver interesse, quando ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Se aquele juiz, ao analisar, ele for julgar, mas tiver interesse das partes. Tranquilo? Maravilha, então. Só que tem uma observação lá no 145, parágrafo 1º. Se o juiz quiser ele mesmo não ter todo esse desgaste, ele pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Está aí para os senhores no chat. Quando o juiz se declara suspeito por motivo de foro íntimo, ele não precisa declarar os motivos. Então, quando o juiz, isso respeita até realmente a ética daquele juiz, porque se ele está se declarando suspeito ex ofício, de ofício, ele mesmo vai lá e fala, antes de qualquer um se manifestar, ele já vem e fala, pessoal, não posso atuar nesse processo por questão de foro íntimo. O juiz não precisará nem mesmo justificar quais são as razões. Porque nesse momento, para a gente não importa se é impedido ou suspeito, já está sendo algo louvável o juiz falar que ele não tem parcialidade, e não é imparcial para julgar a causa. O motivo, para mim, não importa mais. Se ele faz isso de ofício, por óbvio, eu vou possibilitar que ele faça isso e não precise nem mesmo falar os motivos, pega um caminho para o juiz, que tenha imparcialidade para julgar aquela situação. Tá bom? De acordo com o parágrafo 2º, que está aí para os senhores na tela, a questão que envolve a alegação de suspeição pode ser alegada quando, primeiro, quando tiver sido provocado por qualquer pessoa que tiver alegado, ou quando tiver praticado um ato que signifique e manifeste a aceitação do arguido. Meus amigos, o que quer dizer isso? Anotem aí. Diferente do impedimento, a suspeição, ela não pode deixar para manifestar posteriormente. Tá bom? Por quê? A suspeição, caso a parte tenha conhecimento que o juiz se enquadra em um dos 4 incisos do artigo 145 e ele não se manifeste e deixe seguir o processo, ele não poderá se manifestar posteriormente, porque vai ter ocorrido a preclusão. Tranquilo? Neste caso, então, da suspeição, não pode ser alegada a qualquer momento. O impedimento, sim, a qualquer momento pode se questionar, tá bom? Maravilha, então. Até agora, vimos as situações que ocasionam impedimento, as situações que ocasionam a suspeição. Ambas questionam-se o quê? A falta de imparcialidade do juiz para julgar um processo. Preciso saber, até agora,
no que diz respeito a quais são as situações de impedimento e quais são as situações de suspeição, vocês estão conseguindo me acompanhar? Até agora, porque aí agora nós vamos caminhar falando do procedimento, do julgamento, tá bom? No caso aí, professor, no desenrolar do processo, a parte fica sabendo de alguma coisa que torna o juiz suspeito. Mas Sim. já precluiu o prazo, por exemplo, porque já deu daquele fato gerador, porém a parte não tinha ciência dessa... Não sabia. Isso, ficou sabendo posteriormente. Esse Sim. prazo preclui a partir de quando, aí nesse caso? Artigo 146, que está aí agora para você na tela. Só começa a contar depois que você tem conhecimento. Porque isso pode acontecer, meu amigo. Vou dar exemplo. Você não sabia que eu e você éramos amigos íntimos. Aí a outra parte quer saber disso depois. Como é que ela ia saber? Não sei. Mas depois descobriu? O prazo para preclusão, ele conta de 15 dias após o conhecimento. Isso está onde? Lá no artigo 146 do CPC. Fala assim, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documento que se fundar a alegação e até com rol de testemunha. Então, quando eu fico sabendo de alguma situação, eu tenho 15 dias para suscitar, para arguir um impedimento ou a suspeição. Tá bom, meu amigo? No caso do impedimento, o ideal é fazer logo, mas a qualquer momento eu posso questionar, porque impedimento é algo mais grave. A suspeição, não. Tá bom? Nessa situação... No caso do juiz não se considerar suspeito e a pessoa, a parte, ainda entender que ele é suspeito, pode agravar a decisão, né? No caso do juiz entender que ele não é suspeito, não agrava. Deixa eu explicar por quê. O juiz aqui, na exceção ou arguição de impedimento ou suspeição, ele deixa de ser juiz. Vocês acreditam nisso? Ele passa naquele ato a ser parte. Tá bom? E lá no parágrafo 1º, lá do artigo 146, fala sobre essa questão do julgamento, que você havia me perguntado anteriormente. Primeira situação, primeira hipótese. Fez o impedimento, fez a suspeição, e o juiz faz o quê? Ele vai receber a petição e fala o quê, meus amigos? Maravilha. Eu realmente sou impedido, ou eu realmente sou suspeito. Quando ele verifica e realmente constata que ele é um juiz que tem impedimento ou suspeição, simples. Ele vai fazer o quê? Se declarar impedido ou suspeito, pegar o processo e pedir para remeter ao juiz substituto legal. Ou seja, o Juliano é o substituto, eu sou Eduardo. Eu viro e falo, não, realmente, eu sou impedido, vou mandar para o outro juiz que pode julgar, que é o Juliano. Juliano pega, maravilha, lindo. Conseguiu me entender? Maravilha. Porém, se ele não concordar com isso, e é o que o Juliano está perguntando aí, primeiro, vai retirar a petição do processo e determinar que ela seja autuada apartada. Vai fazer a parte, vai retirar do processo e fazer uma distribuição de um processo novo, tranquilo? E no prazo de 15 dias, o juiz vai ter que informar os motivos pelo qual ele não se considera impedido ou suspeito. E depois que ele manifesta, preste atenção, quando o juiz nega que é impedido ou suspeito, ele não julga, ele somente fala, eu não me considero impedido nem suspeito, por isso e aquilo. Então ele tem 15 dias para se manifestar. E depois disso, quando ele não se considera impedido ou suspeito, o que ele faz, meus amigos? Ele vai ordenar a remessa daquele incidente de impedimento ou suspeição para o tribunal. Tranquilo? E aí vai subir para o Tribunal Superior, que no nosso caso aqui é âmbito estadual. Seria o Tribunal de Justiça Militar para ele decidir. Então preste atenção. Impedimento e suspeição, a parte faz uma petição, encaminha para o próprio juiz. Ele entende ser impedido ou suspeito. Neste caso,
o juiz vai analisar. Se ele realmente entende de ser impedido ou suspeito, ele fala, tudo bem, eu sou impedido ou suspeito, pega o processo, manda para o juiz substituto legal para analisar e continuar o caminhar desse processo. Mas se ele virar e falar, não concordo, preste atenção, ele não decide. Então não tem recurso, ele não decide. Ele somente vai falar, retira essa petição, coloca ela apartado, vai distribuir, vai ter um número próprio. Em 15 dias o juiz ainda vem e expõe os motivos porque ele não é impedido, porque ele não é suspeito. E aí ele não tem mais o poder de julgar o impedimento ou a suspeição. Ele tem somente que remeter o incidente de impedimento ou suspeição para o tribunal. E aí o tribunal irá analisar aquela questão. Tranquilo? Chegou no tribunal, tem um ponto muito relevante que o tribunal vai ter que fazer já de plano. Está lá no artigo, para a gente, 146, parágrafo 2º. Depois que o juiz não concorda que é impedido ou suspeito, ele vai pedir para apartar, para separar os atos, e aí, o que ele vai fazer? O tribunal, ao receber o incidente de impedimento ou suspeição, vai ter que determinar se vai dar efeito suspensivo ou não. Dar efeito suspensivo é falar, enquanto o tribunal não julgar, não pode fazer nada no processo. Não dar efeito suspensivo é o quê? Eu vou analisar, mas não precisa suspender o processo, pode continuar, tá bom? Antônio, você perguntou aqui, os atos praticados por aquele juiz até o momento que uma das partes suscita a suspeição, caso acatados, serão anulados? Meus amigos, um minutinho, daqui a pouquinho a gente vai falar que isso aí envolve os efeitos da decisão, tá bom? Maravilha, então. E aí, daqui a pouquinho a gente fala e vocês vão ver que a gente vai comentar sobre isso. No momento que o incidente de impedimento ou suspeição, havia aqui agora uma pergunta da Verônica. A Verônica pergunta, o Sérgio oratou no caso depois foi descoberto gravações. Neste caso, o que ocasionaria? Meus amigos, ali eventualmente vai ter uma discussão processual para se discutir impedimento. E nesse caso, se houver qualquer discussão no que diz respeito à atuação, ou mesmo se entender que houve suspeição, os atos são declarados nulos. Mas daqui a pouquinho, respondendo não só o que a Verônica está perguntando, mas também o Antônio, eu vou falar mais aprofundadamente sobre os efeitos da decisão do tribunal, tá bom? Mas aqui, chegou lá no tribunal um incidente que o juiz não concordou que é impedido ou suspeito, o tribunal primeiro vai analisar se vai dar ou não efeito suspensivo. E aí, enquanto não for feita essa análise pelo tribunal, parágrafo 3º fala o quê? Se houver a necessidade de pedir uma tutela de urgência e o tribunal ainda não declarou se deu ou não efeito suspensivo ao impedimento e suspeição, eu vou poder fazer sim pedido de tutela de urgência, mas até por economia processual, eu vou já fazer direto por substituto legal, tá bom? Nesse caso, o que acontece? Nessa situação, se eu tenho, por exemplo, uma tutela de urgência para pedir, está tendo impedimento ou suspeição, o juiz não concordou, mandou para o Tribunal de Justiça, por exemplo, no nosso caso aqui estadual, mandou para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, chegou lá, mas o tribunal ainda não se manifestou se vai dar efeito suspensivo ou não, se há necessidade de fazer qualquer pedido de tutela de urgência, por exemplo, algo rápido, urgente, que tenha sim uma necessidade de ter uma resposta rápida antes mesmo do julgamento do processo, a tutela de urgência, de acordo com o parágrafo 3º lá do artigo 146, será requerida para o substituto legal, tá bom? Pergunta. Se chega lá, o tribunal entende que o impedimento ou suspeição não existe, parágrafo 4º fala para a gente o quê, meus amigos? Verificará que, verificando-se que o impedimento ou a suspeição são improcedentes, o tribunal vai rejeitá-la. Simples assim, o juiz é, sim, considerado imparcial e vai poder analisar. Wagner perguntou, e quando a comarca tiver só um juiz? Normal. Existem comarcas que têm só um juiz. Mas dentro dessa comarca existem quem são juízes substitutos, Wagner. Pode ser que o juiz substituto ele não seja daquela comarca que tem um juiz somente, mas pode ser de outra comarca. O tribunal sempre tem uma lista de quem será juiz substituto. Em caso de férias, em caso de qualquer licença, em caso de afastamento ou mesmo de uma situação de impedimento
Mesmo que só tenha um juiz na comarca, o tribunal sempre, seja no âmbito estadual, federal, trabalhista, ele elenca aqueles que já são os substitutos, tá bom? Ótima pergunta. Conseguiu entender com essa resposta, meu amigo? Me dá um joinha para mim ficar sabendo aqui, tá bom? Chegou lá um impedimento ou suspeição no tribunal, se ele entender que realmente não tem motivo, que é improcedente, simplesmente vai rejeitar, e rejeitando aquele impedimento ou aquela suspeição, o que vai acontecer? Vai mandar seguir o processo, entendendo que realmente não há qualquer questão que envolva imparcialidade, que possa se questionar a imparcialidade do juiz. Essa é a primeira situação. Wagner falou que sim, maravilha então. Mas e aí? Mas e se for acolhida? Coloquei para os senhores aí no chat, o que está lá no parágrafo 5º do CPC, lá do artigo 146. Quando houver o acolhimento do impedimento, ou se for uma questão manifesta de suspeição, o tribunal, primeira coisa, olha que maravilha, já vai condenar o juiz nas custas e vai remeter o processo para o substituto legal. Observação, o juiz poderá recorrer. Nesse ponto, eu quero fazer uma ponderação relevante. Tanto a jurisprudência como a doutrina entendem que o juiz, para se defender no impedimento ou suspeição, ele possui capacidade postulatória. O que quer dizer isso? O juiz, para fazer a defesa do seu impedimento ou suspeição, ele não precisará contratar advogado, nem mesmo defensor. Ele mesmo, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que ele mesmo poderá realizar a sua defesa no que diz respeito a impedimento ou suspeição, tá bom? Se for acolhido impedimento à suspeição, primeira coisa, o juiz vai ser condenado ao pagamento das custas, o processo vai ser encaminhado para o substituto legal e também vai dar a possibilidade, caso queira, do juiz recorrer daquela decisão. Só que esse recurso, isso tem sido o entendimento dos tribunais, somente pode ser RESP, recurso especial, ou recurso extraordinário para STJ e para STF. Se não for questão que envolva violação à Constituição ou que envolva violação de lei infraconstitucional, dificilmente ele conseguirá recorrer. Tranquilo? Maravilha, então. Mas, além disso, é a pergunta que os senhores já me fizeram algumas vezes na aula de hoje. Parágrafo 6º responde. Reconhecido o impedimento ou a suspeição do juiz, o tribunal vai fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Com isso, no momento em que o tribunal vira e fala, a partir daquele momento, aquele juiz já não podia ser atuado, entra aí o parágrafo 7º, que tanto o 6º quanto o 7º já estão aí no chat. E que fala, no parágrafo 7º, que primeiro, quando lá no parágrafo 6 fala que o juiz, o tribunal, ao analisar, vai determinar a partir de qual momento o juiz já não podia ter atuado, no parágrafo 7 vai falar que o próprio tribunal também, ao analisar esse caso, ele vai decretar a nulidade dos atos do juiz que foram praticados quando já existia o motivo de impedimento ou suspeição. Então, a pergunta que foi feita em algumas vezes, em algumas oportunidades, eu explico. Quem vai julgar o impedimento ou a suspeição quando o juiz não concordar? O tribunal. O tribunal vai definir se dá efeito suspensivo ou não, antes de ter a decisão. O tribunal, quando ele entender que é improcedente, ele vai rejeitar o impedimento ou suspeição. Se ele entender que é procedente, que a alegação tem que ser acolhida, vai condenar o juiz, ele pode recorrer, mas vai condenar, vai mandar para o substituto legal para continuar o andamento do processo, vai determinar a partir do momento em que o juiz já era impedido e suspeito, e aí, a partir disso, vai falar, a partir desse momento, todos os atos foram considerados nulos. E aí, terá que ser refeito aqueles que foram declarados nulos. Tranquilo? Conseguiram entender isso, meus amigos? Sim ou não? Sim. Alguém quer falar? Ô, Eduardo, no caso falar. de tribunais, por exemplo, que é uma turma recursal, um daqueles desembargadores ou ministros é suscitada a suspeição ou impedimento dele. Nesse caso aí, é a própria turma que julga ou a própria turma julga e ele sobe também para julgamento no Tribunal Superior?
No que diz respeito a tribunal, o parágrafo 3º do artigo 148 fala que será disciplinado pelo regimento interno. Mas eu já posso antecipar para vocês uma questão. Isso é uma grande pergunta. Parabéns, porque é um questionamento que os tribunais têm feito. Você sabe qual que é o entendimento? Quando há arguição de impedimento ou suspeição de tribunal, de pessoas do tribunal, quem vai decidir? O STF. Em regra, tem sido ele. Nós tivemos um caso, por exemplo, emblemático recentemente no Tribunal de Justiça da Bahia, onde, pela primeira vez, que eu tenho uma recordação clara, se prendeu juízes, desembargadores, e lá se questionou a imparcialidade da atuação dos membros do tribunal. Quem julga tem sido entendimento STF e, excepcionalmente, e também se tem aceitado a possibilidade do STJ, mas basicamente tem que se tirar do tribunal, tem que ir para o Tribunal Superior analisar aquele caso concreto. Tranquilo? Porque também se pode aplicar a tese de impedimento ou suspeição para membro dos tribunais ou para uma turma ou mesmo para todo um tribunal, caso você consiga comprovar. Tá bom? Essa é uma grande pergunta, algo relevante, principalmente nesses momentos de investigação, que tribunais também têm entrado nas investigações, tá bom? Peculiaridade que quero falar rápido com os senhores aqui, é o que está lá para a gente, artigo 147, que fala assim, quando tem 2 juízes, que são esposo ou parente até o 3º grau, se um juiz tiver atuado no processo e sair, vier um outro juiz, ele não pode atuar. Se aproxima um pouco daquele impedimento, quando é advogado e tudo, mas aqui é quando são juízes. Imagina que eu sou juiz aqui, saio dessa vara, minha esposa vira juiz aqui. Ela não pode atuar num processo que eu já atuei, porque aí nessa situação vai se questionar, sim, a questão da imparcialidade, porque eu posso ter conversado, influenciado aquela pessoa, tá bom? Coloca um asterisco no 148, que está aí na tela dos senhores. Por quê? Só para deixar claro que impedimento e suspeição não é só de juiz. Impedimento e suspeição também existe para os membros do Ministério Público, para os auxiliares da Justiça, aí entra perito, aí entra oficial de Justiça, aí entra escrevente, aí entra escrivão, diretor de secretaria, aí entra tradutor juramentar, qualquer auxiliar da Justiça e demais partes ou sujeitos imparciais no processo. Qualquer pessoa que tenha participação poderá ser feita o pedido de impedimento ou suspeição, não somente do juiz. Nesse caso específico do 148, o parágrafo 1º fala para a gente o quê? A forma que será feita. Fala para a gente que a parte interessada vai arguir impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, no primeiro momento em que tiver oportunidade de se manifestar. Alguém quer perguntar? Pode falar. Deixa eu te perguntar, no caso, quando você falou aí, pessoas que atuam lá na justiça, né? No caso de, eu era jurada, fui sorteada. E um professor, era o Caio, né? Ele acabou me recusando por não saber de onde que ele me conhecia. Então, ele me recusou foi nesse sentido, então, né? Com medo de ser alguém... Não, cuidado. Processo penal é diferente. Lá no tribunal do júri, você tem, num processo, uma formação para evitar que você questione. Além disso, mas lá também você pode ter 3 dispensas infundadas. Você não precisa nem fundamentar. O processo penal tem uma peculiaridade um pouco mais específica, que não é do nosso. Mas pode ser que ele também quis analisar isso, por você ser uma jurada e ter qualquer vínculo que poderia futuramente se questionar o julgamento. Mas lá é especial, tá bom? Entendi. Tem suas peculiaridades do processo penal. Voltando aqui. No caso do Ministério Público, no caso de auxiliar de justiça ou sujeitos imparciais no processo, a parte interessada vai fazer a petição a partir do momento que tenha conhecimento e vai encaminhar para o juiz do processo, por outra. E aí, o que o juiz vai fazer no caso, quando é Ministério Público ou quando é auxiliar da justiça ou sujeitos imparciais do processo? O juiz vai mandar processar o incidente em separado e anotem essa peculiaridade. Grifem.
sem suspensão do processo. Tranquilo? Sem suspensão do processo. E vai dar o prazo para o membro do Ministério Público, do auxiliar da Justiça ou do sujeito imparcial do processo para se manifestar no prazo de 15 dias, inclusive se quiser requerendo produção de provas. Tá bom? Aí entrariam jurados, igual a colega deu exemplo do processo penal, mas também aqui testemunhas ou outras questões, tá bom? E aqui, no caso, o juiz vai analisar aquela situação depois de já ter dado o prazo de 15 dias para o membro do Ministério Público, para o auxiliar da Justiça, ou por qualquer pessoa imparcial se manifestar, tá bom? Só que fique claro isso. O impedimento à suspeição do juiz pode ser, sim, suspenso o processo. Isso está onde, Eduardo? Pelo amor de Jesus Cristo, lá no artigo 146, parágrafo 2º, inciso 2º. Tranquilo? Pode ser suspenso o impedimento e suspeição quando for analisado pelo tribunal, poderá, sim, dar efeito suspensivo. Quando se trata de impedimento e suspeição do Ministério Público, dos auxiliares da Justiça ou dos demais sujeitos imparciais do processo, não suspende o andamento do processo. Conseguindo entender isso? Sim ou não? Dá um joinha para mim que eu quero saber. Dá um joinha aí para me ficar feliz no chat, tá bom? No que diz respeito, maravilha. O Juliano pediu para explicar de novo. Vou explicar novamente. Quando eu faço um impedimento ou um pedido de impedimento ou suspeição, Juliano, de um juiz, se ele não concordar em se declarar impedido ou suspeito, o que ele vai fazer? Vai se manifestar em 15 dias, vai mandar para o tribunal, tá bom? Chegando no tribunal, artigo 146, parágrafo 2º, fala o quê? O tribunal vai analisar se vai ou não conceder efeito suspensivo para aquele processo. Ou seja, se o processo vai ficar suspenso, aguardando a decisão do tribunal sobre o impedimento ou sobre a suspensão, ou se não, vai continuar caminhando. Mas entenda, quando é juiz, pode ser dado efeito suspensivo, ou seja, o processo pode ficar paralisado enquanto o tribunal não analisar o impedimento, a suspeição. Para juiz, isso é possível. Quando se questiona impedimento ou suspeição de Ministério Público, auxiliar da Justiça ou demais sujeitos que deveriam ser imparciais no processo, não tem a possibilidade de suspensão do processo. É o que está lá para a gente no parágrafo 2º do artigo 148. O juiz vai processar o incidente em separado e, sem suspensão do processo, abrir prazo de 15 dias para o Ministério Público ou para o auxiliar da Justiça ou o sujeito imparcial se manifestar, tá bom? É só essa pegadinha que eu já vi cair muito em prova, para vocês não caírem. Quando o impedimento ou a suspeição é com base no artigo 148 do CPC, não tem possibilidade de suspensão do processo. Quando é caso de impedimento ou suspeição com base no 144 e 145 do CPC, existe a possibilidade de ter efeito suspensivo. Tranquilo? Existe a possibilidade de se suspender o processo. Conseguiu me entender? Sim ou não? Dá o joinha para mim ficar sabendo aqui. No que diz respeito a essa nossa matéria, a arguição de impedimento ou suspeição, eram essas as ponderações que hoje eu queria tratar com vocês. Analisando, igual estamos fazendo e sempre fizemos, a letra da lei, que está aí para os senhores no chat para anotarem com tranquilidade, fazendo as ponderações que a doutrina e que a jurisprudência também comentam acerca desse conteúdo, tá bom? Meus amigos, ficou compreendido para vocês isso? Show de bola? Maravilha. Vamos fazer uma coisa, antes de finalizar, como eu faço normalmente, eu vou encerrar a gravação, não saiam ainda que eu quero conversar com vocês, só vou encerrar aqui a gravação antes de eu conversar, tá bom? Para você que está assistindo, muito obrigado por ter participado aqui dessa nossa caminhada. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, a depender da hora em que você viu essa aula. Obrigado pelo carinho e pela participação.
Nos encontramos logo em outras oportunidades. Fiquem com Deus. Um grande abraço.